Leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Os que vieram a Davi em Ziclag, ou Siclag. Versículo 1. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Siclag, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, filho de Quis, e era dos valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco, e usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Sema, o Gibeatita, e Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, e Jeremias, a Jaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, o Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Safatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azareel, e Joézer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zabadias, filhos de Jeruão, de Gedor, e dos Gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes, os filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi a um lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não os ajudaram, porque os príncipes dos filisteus com conselho o despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele pois, a Siclag, passaram para ele de Manassés a Adna, e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como
exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos Aarão, e com ele 3.700. E Zadoc, sendo ainda mancebo, varão valente, e da família de seu pai, 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome, em casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes, e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. E Zebulão, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, como também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Ásia, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. E da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparados as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figo e cachos de passas e vinho e azeite e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Fim da leitura do capítulo 12 do livro de 1 Crônicas.